naquela época era 1988. Deixa eu ver aqui na minha memória. Realmente eu me recordo. O barco se chamava Solano Star e foi despejado pela costa brasileira entre o Rio de Janeiro e São Paulo, assim, milhares e milhares de latas. Então dizia-se que em algum momento um barco que havia trazendo um carregamento com latas de maconha, uma possibilidade de apreensão ou de vistoria no barco, e o pessoal mandou latas, eu sei que foi milhares de latas no mar. Os amigos encontraram na região de Ubatuba, chegou por Paraty. Tinha passado de São Paulo, no Rio, Paraná, e eu estava morando em Porto Alegre. E eu sabia da história toda, todo mundo falava da lata, eu digo, pô, mas aqui em Porto Alegre como é que eu vou conseguir a da lata? Eu acho que todo mundo já pegou, porque à medida que ia chegando no litoral, que chegava nas praias, o pessoal ia pegando, descobrindo, tem gente que até pegou um monte de lata, vendeu. E aí começaram aquela história, porque eu achei, enfim, apareceu lá na casa desse amigo, na casa de outros amigos, e aí a gente acabou tomando contato com isso. Mas eu para Itamambuca, tinha uma casa lá na Rua 9, Rua 19. Eu acordei cedinho, era umas 5h30 da manhã, daí eu fui pra praia, fui dar uma caminhada. De repente o sol abriu, um reflexo, eu falei, não é possível. Eu vi um negócio prateado, eu falei, não é possível que seja uma lata. Eu falei, não, é uma lata ou não é? É ou não é? Ficou aquele suspense e o negócio flutuando. Fui nadando, cheguei, encontrei a tal da lata. Eu sou um daqueles sujeitos que não encontrei dezenas, mas encontrei uma. O fim disso, problema meu. uma festa, um apartamento de pessoas da sociedade paulistana, onde havia uma socialite do Rio de Janeiro, que na época morava em São Paulo, e começaram a falar a história da lata, o que você acha, que você não acha, e ela disse: eu acho que a lata fez muito bem para todo mundo, que a lata veio com um padrão de qualidade muito alto, que obrigou todo mundo a acompanhar ela. E eu acho que isso é um exemplo em que as pessoas deviam seguir esse exemplo, de ser bom para o Brasil. E lembro que todo mundo aplaudiu ela e foi muito engraçado. E essa foi a história mais curiosa que eu lembro desse verão da lata.